história legal? Capítulo 3, a religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.3, a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, trazemos nesse vídeo o vídeo inicial, que é esse que nós estamos agora trazendo para vocês. A entrevista com Frei Admir Benetti, imagens de Nossa Senhora de Fátima, os freis capuchinhos, bibliografia, agradecimento e créditos. E pensando melhor, a entrevista com o Frei vai ficar logo após os freis capuchinhos. Por quê? Porque é uma consequência, né? É uma consequência daquilo que a gente foi construindo, né? Com base a gente construiu a linha do tempo da história dos freis capuchinhos, né? Que vieram da Europa, na maioria franceses, né? Que vêm para o Brasil e entre indas e vindas, né? Porque foram muitas idas e vindas, né? Até solidificar a ordem aqui no Brasil. E, inclusive, chegar ao Rio Grande do Sul e chegar aqui nos campos de cima da serra, né? Que aqui teve várias etapas, né? Embora eles tenham vindo no século XIX, vem a solidificar somente em 1960, século XX, né? Porque há uma série de percalços, né? Que eles precisam enfrentar. São muitos desafios. As imagens de Nossa Senhora de Fátima. Então, atualmente nós temos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima exposta na Igreja de Fátima, que é ao lado do altar, onde tem a Nossa Senhora com as 3 crianças. Essa imagem, ela é portuguesa, né? Feita em madeira, mas ela veio em um segundo momento. A primeira imagem, a original, não está na nave da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e sim resguardada na sacristia, envolta em um plástico, porque ela é considerada uma relíquia, né? E aí vocês vão ver então o histórico dessas imagens, que é uma história assim muito interessante, muito interessante. E essa igreja, né, já demonstramos que ela é um ato de fé, né? Assim como a Catedral de Pedra Moura é um ato de fé dos fiéis, né? Então, as pessoas que se estabelecem aqui nos campos de cima da serra, os pioneiros, aquelas famílias que chegam em Vacaria e adotam esse lugar e trabalham por esse lugar, são pessoas que têm uma fé inabalável na Igreja Católica. E elas fundam, então, paróquias, fazem pequenas igrejas, a princípio de madeira, que depois se expandem para um templo muito bonito, né? Extremamente moderno e arrojado para a sua época. A Catedral de Pedra Moura, inspirada no estilo neogótico, né? É bem anterior, bem mais antiga do que a Igreja de Fátima. Então, a Igreja de Fátima será construída numa época em que a inclinação arquitetônica é para a arte moderna. Então, são prédios imensos, funcionais, com linhas simples, mas mesmo assim não deixa de trazer uma grandiosidade, porque é um templo que abriga até 8.000 pessoas
em ocasiões especiais. Se todas estiverem em pé na nave, que é no andar térreo, e no andar superior, que fica no entorno da igreja de Fátima, cabem 8.000 pessoas. É impressionante. Mostrei para vocês no outro vídeo os vitrais impressionantes que tem no andar superior, que foi uma homenagem a São Francisco de Assis, com os elementos, a lua, o sol, os frutos, a terra, o vento. É uma grandiosidade essa igreja católica aqui nos Campos de Cima da Serra. Nós vamos, como sempre, apresentar uma bibliografia para vocês, ler um cafezinho, né? Brindar vocês com um cafezinho de leitura para não perdermos o hábito, né? Vamos pegar o hábito de ler com a professora Isabel, a professora de História. Então, vou trazer para vocês aqui um trechinho do que está acontecendo no mundo para vocês entenderem o que se passa aqui na região dos Campos de Cima da Serra. Porque assim como o regional influencia o mundial, né, do regional para o universal, a região Europa, que fica lá no outro lado do oceano, né, a Europa fica bem distante de onde nós estamos, né? A Europa, não estou enxergando muito bem, mas fica mais ou menos por aqui, no hemisfério norte, né? Muito bem, e nós estamos aqui no hemisfério sul, no extremo sul do Brasil. Então, aconteceram fatos na Europa que respingaram aqui na América, no Brasil, no Rio Grande do Sul e nos Campos de Cima da Serra. Vamos ver o que aconteceu. Impressionante. Então, eu tenho esse livro aqui, como toda professora de História, né? Quando eu saía de férias, eu não saía só de férias, eu saía em busca de material didático, de conhecimento, né? Sempre foi, né? E sempre levei a minha filha junto em sebos, em bibliotecas, em livrarias, né? A gente, bom, até hoje ela adora um café e um livro, né? Assim como eu, é o nosso melhor momento é ir a uma cafeteria, tomar um café e ler um bom livro. Então, esse livro eu trago das minhas andanças, né? Nas férias escolares. Esse é um livro de Adrian Gilbert, Enciclopédia das Guerras, Conflitos Mundiais através dos Tempos. A editora M-Books, muito bem. M-Books do Brasil, editora limitada, fica em São Paulo, certo? É de uma preciosidade, ela conta a história das guerras, conflitos mundiais através dos tempos. Então, eu como professora de História, eu nunca usei somente os livros didáticos, né? Nunca os dispensei, mas nunca usei somente os livros didáticos. Eu sempre apreciei outros livros, né? Então, aqui na página 225 do capítulo A Guerra no Mar, que é um capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Gilbert fala o seguinte: no início de 1917, os alemães concluíram que o perigo de atrair os Estados Unidos para a guerra era um risco aceitável quando se tratava de derrotar os aliados. Eles calcularam que poderia fundar navios suficientes para subjugar a Grã-Bretanha, pela fome e ainda que isso significasse uma declaração norte-americana de guerra. Acreditavam que a guerra estaria vencida antes de os Estados Unidos estarem prontos para lutar efetivamente pelos aliados.
A estratégia alemã chegou muito perto de dar frutos. Os U-Boot afundaram mais de 1.000 navios britânicos em 1817 e a Real Marinha não conseguiu desenvolver um método eficaz para derrotar a ameaça submarina. Em maio de 1917, o governo britânico calculou que havia no país alimentos para apenas 6 semanas. Olha só, está acontecendo na Europa, na Inglaterra. Eles têm alimentos apenas para 6 semanas. Isso é aterrador, né? Num país, né? Não é uma casa, é no país, não tem. Como último recurso, os britânicos criaram um sistema de comboio comercial, que para o alívio do governo britânico pareceu funcionar. Progressos na tecnologia antissubmarina, cargas de profundidade, minas aprimoradas, hidrofones, também frustraram a campanha dos U-Boot. Muito bem. Então, aqui nós vemos o que está acontecendo em maio de 1917 na Inglaterra. O que está acontecendo em outubro de 1917 na Rússia? Que respinga no mundo todo. A Revolução Russa. A Revolução Russa, que tem os bolcheviques e os mencheviques, um contra o outro para derrubar o capitalismo e implantar o comunismo. Muito bem, o comunismo, se fosse numa forma pura, seria muito interessante, mas o que houve não foi isso não. Né? Lenin foi enganado, Lenin foi traído, e o que se implantou na Rússia foi uma ditadura, uma baita de uma ditadura. Então, por isso que eu não acredito no comunismo, porque não existiu comunismo no mundo. Não existiu comunismo. O que existiram foram ditaduras, né? E é isso que eu sempre ensinei na sala de aula para os meus alunos, levando, por exemplo, o livro Outubro de 1917, que é justamente a Revolução de Outubro, o Outubro Vermelho, né? E então a gente estudava bem profundamente esse capítulo e via que não houve um comunismo, que o comunismo seria dividir tudo entre todos. As pessoas não teriam falta de comida, não teriam falta de água, não teriam falta de um teto, não teriam falta de uma terra para cultivar, né? Seria tudo dividido entre todos. Mas isso até agora, no planeta Terra, foi uma utopia. Né? Foi uma utopia. Então, vejam bem, estão acontecendo essas coisas e em 13 de maio de 1917, em Portugal, na cidade de Fátima, aparece uma Nossa Senhora envolta em luz para 3 crianças. Muito bem. O que vai acontecer após isso? Né? Então as 3 crianças eram Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, Francisco Martos, de 9 anos, Jacinta Martos, de 7 anos. A Nossa Senhora, envolta em luz, revela 3 segredos para as crianças. E isso é um mistério até hoje, né? Parece-me que foi revelado, mas a gente não acredita 100% nas redes sociais. Então, sempre há um mistério em volta desses 3 segredos. Mas, uma das coisas que a Nossa Senhora pede é que se reze o terço. Que se reze todos os dias o terço. O mundo vive uma Primeira Guerra Mundial, muita violência. Vocês acabaram de ver quantos navios foram naufragados da Marinha Britânica, né? Então, é realmente uma situação pavorosa. Se a Inglaterra, que é uma potência mundial, não teria comida para mais do que uma semana,
Imagine em muitas outras partes do mundo a despeito dessa guerra, né? Imagine os mais desprivilegiados, ou seriam os menos privilegiados, né? Como estariam? E o que está acontecendo aqui nos Campos de Cima da Serra? 1917 eles estão ali em torno, né, da catedral, né? Estão em torno da catedral, mas nós temos ali na linha do tempo, né, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, a vinda dos capuchinhos, né, aqui para o Brasil. E nós temos toda uma participação, né, dos freis capuchinhos, que estão há 80 anos, né, são 80 anos de província, ou seja, 80 anos eles foram galgando degraus, né, dentro da hierarquia da Igreja Católica, os freis capuchinhos aqui no Rio Grande do Sul, até que atingiram o estágio de província em 1942. Então, veja bem, antes de 1942, ainda não era província. Eles estavam ali participando de missões, e também tinha idas e vindas, que vocês agora vão vivenciar essa história um pouco mais detalhadamente nesse vídeo. Como foi a vinda dos freis capuchinhos para os Campos de Cima da Serra? Quem são os freis capuchinhos? Qual é o trabalho deles? O que eles vieram fazer aqui no Brasil? Quando iniciou o trabalho deles aqui no Brasil? Como eles foram tratados no Brasil colônia? Como eles foram tratados no Brasil imperial? O que aconteceu após a proclamação da República? E como aqui em Vacaria é construída uma igreja regida pelos freis capuchinhos. Uma igreja de imensas proporções. São 2.000 metros quadrados de área construída, com um pé direito de 48 metros. Fiquem com esse vídeo que está interessantíssimo. O Frei Admir Benetti, ele vai resumir um pouquinho dessa história para nós, vai explicar a diferença entre padre e frei, vai explicar um pouco mais sobre os freis capuchinhos e a participação deles aqui na cidade de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Brasil. Muito bem. E também quero agradecer ao Frei Benetti, então fazer um agradecimento por esse belíssimo presente que ele me concedeu, que é um livro que conta toda a história dos freis capuchinhos. Muitíssimo interessante, é uma joia rara de livro, né? Então, com base nesse livro, Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896 a 2021. Agora já estamos em 2023, já tem mais 2 anos de trabalho, né, dos freis capuchinhos. Então é uma preciosidade esse livro. Eu vou ler só a aba, né, só para vocês conhecerem um pouquinho aqui. O Frei Nilmar Carlos Gato, ministro provincial. Quando nós falamos em província, nós queremos dizer a província dos capuchinhos, tá? Que atualmente ela está em Caxias do Sul. Então, o que o Frei Nilmar diz? Reviver a história possibilita revelar que fomos e quem fomos e quem somos. Desperta em nós um constante interesse de buscar descortinar o passado, retendo na memória as conquistas, os lugares, as oportunidades, como também os perigos que os nossos antepassados experimentaram no caminho de cada história, em nível pessoal e fraterno. Evoca de uma maneira especial o elan missionário,
marca motivadora que revigora nosso espírito fraterno e evangelizador. Muito bem. O autor Vanildo Luiz Zugno, né, também nos deixou um recadinho aqui que nós vamos ler. Trazer à memória os fatos e processos vividos, rememorar o acontecido é sempre temeroso, mas também é corajoso. Pode ser ocasião para reabrir velhas feridas, adormecidas, ou para sanar aquelas ainda abertas e muitas vezes esquecidas. A diferença entre as duas possibilidades reside na verdade com que nos dispomos a dizer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ser honesto com o passado é importante, mas é preciso manter-se fiel ao futuro que sonhamos. Caso contrário, viveremos no pesadelo do negacionismo, que leva à eterna repetição, que é a renúncia da historicidade humana. Belíssimo isso aqui, belíssimo, sem dúvida alguma, reviver as memórias é um ato corajoso. E é o que o nosso canal HL História Legal está fazendo aqui nos Campos em Cima da Serra. Nem sempre revirar essas memórias traz para a gente uma satisfação. Muitas vezes é uma história dolorida, muitas vezes. Mas isso é importante para que nós venhamos a expandir a nossa razão, expandir os nossos conhecimentos, melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa convivência em comunidade, cicatrizar certas feridas, né? Não é escondendo a história que nós vamos nos sentir melhor. É revivendo, é se relacionando com as pessoas, é perdoando as pessoas, é ser perdoado também e dar as mãos, né? Porque ninguém é uma ilha, todo mundo está aqui para viver em sociedade. Nós, seres humanos, viemos a esse planeta para viver em sociedade, para resgatarmos as relações humanas que sempre foram muito complicadas aqui no planetinha, né? Nós precisamos resgatar as relações humanas. Nós precisamos nos humanizar. Não há sentido em viver puramente pelo material, porque quando desencarnamos, como dizem os espíritas, ou morremos, como dizem os católicos, ou falecemos, como dizem a maioria das religiões, nós nos desprendemos da matéria. A matéria fica, nós não vamos levar nada, nós não vamos levar baús e mais baús de dinheiro, de moedas de ouro para o paraíso. Não vamos, vai ficar tudo aqui. O que vai é o nosso espírito. E aquilo que nós aprendemos efetivamente aqui. O que vai conosco é o nosso conhecimento. E por isso eu friso, o conhecimento é importante. Investir na educação é importante. Investir nas crianças é importante. Ensinar as crianças a pensar, o adolescente a abrir seus horizontes da consciência, é a função de qualquer pai, qualquer mãe. Ninguém pode abrir mão de ensinar o seu filho a pensar, a raciocinar, porque é assim que ele vai sobreviver, mas sobreviver bem, não apenas competindo de forma violenta com as pessoas, uma competitividade que existe no nosso mundo atual, é uma competição assim praticamente desde o berço, uma coisa feroz, que um irmão olha para o que o outro irmão tem, em vez de aplaudir que ele conseguiu com os méritos,
a pessoa parece que arrancar aquilo para si. É muito feio isso, é muito feio. Nós precisamos trabalhar esse nosso egoísmo, essa nossa ambição, nós precisamos trabalhar. E isso é a religiosidade que nos ajuda, que nos auxilia. Por isso é tão importante estudar a religiosidade nos campos de cima da serra, do regional para o universal. Porque para todo o mundo, para todo o universo, a religiosidade tem o seu papel e é muito importante. Então fiquem com mais esse vídeo, que está maravilhoso, traz a linha do tempo dos freis capuchinhos e a entrevista imperdível com o frei Admir Benetti. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, a todos que estão visualizando. Já chegamos à marca de 2.700 visualizações, precisamos de bem mais para manter o canal. Então eu gostaria que vocês ativassem o sininho para as notificações, deixassem o seu joinha e se inscrevessem no nosso canal, porque é assim que vocês vão nos auxiliar a permanecer a fazer esse trabalho maravilhoso que tem sido, que trazem surpresas lindíssimas, né? É um trabalho maravilhoso, eu faço com todo prazer e gratidão, né, a todas as pessoas que têm aberto as suas portas, as portas da sua casa ou do seu trabalho para nos receber, para nos conceder uma entrevista com todo carinho e dedicação, né? Então eu agradeço mesmo a todas as pessoas que têm nos auxiliado nesse trabalho, porque o seu depoimento é importante para nós. Você é o sujeito da história. O canal só vai existir se você existir, se você quiser, se você estiver aberto a contar a sua história. A sua versão da história é importante para todos nós. Claro que nós cruzamos com documentos, se houver algum detalhezinho, acontece algum detalhe que a gente perdeu, alguma coisa que a gente pensou que era assim, mas não tem problema, os documentos estão aí, as bibliografias estão aí para nos auxiliar nesse trabalho. Então, meu agradecimento especial ao Frei Admir Benetti, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, que abriu as portas da sua igreja, da sua congregação, para que nós possamos levar conhecimento ao povo vacariense, rio-grandense, brasileiro, quiçá mundo. Um abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.3. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Sumário. Vídeo inicial. Entrevista com Frei Admir Benetti. Imagens de Nossa Senhora de Fátima. Os freis capuchinhos. Bibliografia. Agradecimento. Créditos. Imagens da Nossa Senhora de Fátima. Imagem original de Nossa Senhora de Fátima, que chegou em Vacaria em 31 de dezembro de 1959, às 17 horas, trazida pelo Frei Bernardino de Portugal. Ela é feita em madeira. E essas informações estão no livro Raízes de Vacaria 1. Então está aí a belíssima imagem original, feita em madeira. Ela não está exposta na nave da igreja, ela está guardada, né? Resguardada, inclusive envolta em um plástico, na sacristia da igreja, porque ela é considerada uma relíquia, né?
para a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Imagens da Nossa Senhora de Fátima. Imagem atual de Nossa Senhora de Fátima, que está exposta na igreja, com a imagem das três crianças, Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos. Ela é feita em madeira e foi oferecida pelos missionários capuchinhos. Frei Bernardino Vian, Roberto Franciosi, Ludovico Gomes, Marciano Agostini, Reinaldo Bernardi. Atualmente, com 92 anos, reside em Caxias do Sul. Álvaro Dani, atualmente com 85 anos, reside em Caxias do Sul. Então, os dois últimos freis, o Reinaldo e o Álvaro, ambos ainda estão vivos e estão residindo em Caxias do Sul, fazem parte, então, desse grupo de missionários capuchinhos que doaram essa imagem belíssima para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, né? E ela está, então, ali próximo ao altar da igreja, juntamente, depois nós vamos mostrar a próxima foto, com as três crianças, né? Então, uma representação da aparição da Nossa Senhora de Fátima na cidade de Fátima, Portugal, em 13 de maio de 1917, quando estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial e também quando aconteceu a Revolução Russa, né, que também teve respingos, digamos assim, pelo planeta todo. Imagens da Nossa Senhora de Fátima, imagem atual da Nossa Senhora, que está exposta na igreja com a imagem das três crianças. Então, Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos. Então, aí está a representação da aparição de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima, em Portugal, em 13 de maio de 1917. E ela apareceu algumas outras vezes. Depois, então, vocês verão no depoimento do padre, do Frei Benetti. Os freis capuchinhos, quem são? Então, quem foram os freis capuchinhos do Rio Grande do Sul, 80 anos de província, 1942 a 2023. Então, agora nesse ano vai fazer 81 anos, né? Identidade, pertença e missão. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, então, nós estamos trazendo aí no vídeo da Igreja Nossa Senhora de Fátima os sujeitos da história, né? Quem construiu essa história juntamente com os fiéis que vivem aqui nos Campos de Cima da Serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Tempo dos freis capuchinhos. Então, ao ver agora a linha do tempo, nós vamos ter uma ideia do que são, né, do que é essa congregação dos freis capuchinhos. A sua origem, como vieram parar aqui no Brasil, em que época, todo um desenrolar muito interessante da história. Nós construímos essa linha do tempo com base no livro Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, 1896 a 2021, do Frei Vanildo Luiz Ugno, feito pela editora São Miguel, Caxias do Sul, em 2022, primeira edição.
Então, o Frei Admir Benetti me presenteou com esse livro maravilhoso e foi com base nele que eu construí essa linha do tempo muito interessante. Vamos lá. Século XVI. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos surgiu no momento de renovação da Igreja. Itália, Europa. 3 de julho de 1528, século XVI, há exatamente 425 anos hoje. O momento que eu estou narrando para vocês, hoje, no dia 3 de julho, faz exatamente 425 anos. Estão de parabéns, portanto, né? O Papa Clemente VII, bula Religiones Zelos, reconheceu a nova forma de vida, denominando-a Ordem dos Frades Menores. Muito bem. Em 1612, né, quase um século após, no século XVII, né, vejam que ali está na metade do século... Não chega na metade do século XVI, quando surge a Ordem dos Frades Menores, né, 1528, então, digamos assim, início do século XVI, e no início do século XVII, vem, então, os capuchinhos para o Brasil colônia. Então, em 1612, século XVII, os capuchinhos no Brasil colônia. Franceses instalaram-se no Maranhão e trouxeram junto capuchinhos bretões que iniciaram suas missões junto aos indígenas nessa região. Então, aqui franceses instalaram-se no Maranhão é por conta da invasão dos franceses ao Brasil no Maranhão. Né? Então, quem estudou história do Brasil vai lembrar, né, das invasões francesas. Então, aqui em 1612, quando eles se instalam no Maranhão, eles trazem junto com eles os capuchinhos bretões, que iniciaram suas missões junto aos indígenas nessa região. 1615, século XVII. Os franceses são expulsos do Brasil colônia e levam com eles os capuchinhos. 1642, século XVII. Holandeses ocupam o nordeste do Brasil, colônia, e trazem com eles frades franceses da província da Bretanha, que foram deslocados da Guiné para Olinda. Então, da Guiné para Olinda, aqui no Brasil, né? Então, tem também as invasões holandesas, né? 1642, história do Brasil, ó. Então, é do regional para o universal, né? Então, lá da Europa estão vindo, né? Os holandeses ocupam o nordeste do Brasil, colônia, e trazem com eles os frades franceses da província da Bretanha. Muito bem. 1650, século XVII, capuchinhos franceses instalaram-se no Rio de Janeiro, a pedido de Dom João IV. Dom João IV, vejam ali, tá? 1650, século XVII. Metade do século XVII, os capuchinhos italianos, a caminho do Congo, passam regularmente no Brasil, em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Então, o Brasil passa a ser, né, um porto, né, digamos assim, um porto onde frequentam os capuchinhos italianos, né? Sempre que eles vão ao Congo, antes de ir ao Congo, eles passam regularmente no Brasil, em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, eles vão tomando conhecimento dessa cultura, dessa nova terra, né, que está sendo explorada pelos europeus, né? Eles vão tomando contato com essa nova terra. Continuando a linha do tempo dos freis capuchinhos, 1712, século XVIII. É fundado na Bahia um convento.
Em 1721, no século XVIII, é fundado um convento no Rio de Janeiro. Em 1725, século XVIII, é fundado um convento em Pernambuco. Então, vejam que após idas e vindas, né, dos freis capuchinhos, eles começam a instalar conventos em pontos estratégicos aqui no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Pernambuco. 1737 a 1742, século XVIII, Anselmo Castelvetrano e Antônio de Perugia chegam à Vila do Estreito, próximo a Rio Grande do Sul. Em 1738, voltam ao Rio de Janeiro e são substituídos por Mariano de Piano e Sebastião de Palenza. Então, 1737 e 1742 é a vinda dos freis capuchinhos para o Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui começa vindo Anselmo e Antônio, né? E começam a tomar conhecimento aqui do estado do Rio Grande do Sul, e quando eles voltam para o Rio de Janeiro, vêm substitutos que são Frei Mariano de Piano e Frei Sebastião de Palenza. Fim do século XVIII, 1781 a 1782. Fernando Piacenza e Marcelo de Gradisca pregam na fronteira. Durante a crise pombalina, os frades precisam deixar a colônia. Então, né, você sabe que tem, né, a crise pombalina, Marquês de Pombal, né? E isso faz com que os freis capuchinhos deixem o Brasil colônia e voltem à Europa. Século XVIII, período imperial. Durante o período imperial, a presença dos capuchinhos foi afetada, com oscilações por interesses políticos. Né? Então, vocês viram ali, século XVIII, começa nessa crise com o Marquês de Pombal, né, promovida por ele, e então vai oscilar durante esse período imperial a presença dos capuchinhos com idas e vindas, né, dos freis capuchinhos ao Brasil. Século XIX, 1804-1805, Frei Urbano de Bastia, Missões na Fronteira. 1831-1837, Regência Padre Antônio Feijó, marcou um refluxo na presença caputina, mas em 25 de agosto de 25 de agosto de 1831, ele expulsou os capuchinhos italianos de Pernambuco. Então, peraí, retornando. 1831 a 1837, o período. Regência Padre Antônio Feijó. Marcou um refluxo na presença caputina, mas em 25 de agosto de 1831, ele expulsou os capuchinhos italianos de Pernambuco. São idas e vindas, né? São percalços que acontecem na história, né? E eles não se estabelecem com muita permanência em solo brasileiro. Em 1834, século XIX, na Igreja São José do Patrocínio, Frei Nicolau de Gênova atuou como cura e pároco. Na Igreja do Menino Deus, Frei Caetano de Troina, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 1834, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí a presença de José do Patrocínio e Frei Nicolau de Gênova, né? Que atuam na Igreja Menino Deus. E Frei Caetano de Troina, em Porto Alegre. Também na Igreja do Menino Deus, né? Na Igreja do Menino Deus, em Porto Alegre.
Muito bem, isso começa a se estabelecer na capital. Em 1840, século XIX, Segundo Império, regência de Araújo Lima, solicita a Santa Sé a vinda de missionários capuchinhos. No Segundo Império, então, 1861, século, então aqui já foi proclamada a independência, né? Perceberam, né? 1822 é a proclamação da independência. E aí quem assume o império é Dom Pedro I, né? Aqui no Segundo Império vem a ser Dom Pedro II, né? Então já estamos aqui no Segundo Império, Dom Pedro II. 1861, século XIX, Frei Caetano de Troina assume a capelania da Igreja do Menino Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vindo do Rio de Janeiro. Então, eles se estabeleceram primeiramente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, né, lá para cima, né, na Bahia. E depois, então, a partir do Rio de Janeiro, vieram para o Rio Grande do Sul. E entre indas e vindas, agora o Frei Caetano se estabeleceu na Igreja do Menino Deus em Porto Alegre em 1861. 1865, Frei Caetano de Troina assume como vigário em Jaguarão, saindo de Porto Alegre. Século XIX, 1866, Frei Caetano de Troina retorna a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, permanecendo até 1881. Então, em 1866, ele volta a Porto Alegre e permanece até 1881, é um bocado de tempo, retornando, então, em 1881 ao Rio de Janeiro. 1890, século XIX, Dom Cláudio Gonçalves Ponce de Leão, bispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, solicita aos capuchinhos de Saboia, França, virem ao Rio Grande do Sul. Em 1895, século XIX, em 5 de dezembro, os freis Leon de Montsapei e Bruno de Gilonai partem de Bordeaux a Porto Alegre. Bordeaux é na França. Eles vêm a Porto Alegre, acompanhados pelo Frei Rafael de La Roche, ministro provincial. Ministro, então, da província de Bordeaux, na França. 1896, século XIX, 2 de janeiro, chegam ao Porto do Rio Grande os 3 pioneiros e partem para Porto Alegre e se estabelecem na cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Então, agora, eles vão expandir, né, para o interior, vão sair da capital e vão para Garibaldi, Rio Grande do Sul. Terminou o século XIX, vamos chegar no século XX. 1902 a 1908, século XX. O quadro dos freis capuchinhos vai aumentando até chegar a 62 frades, em maioria vindos da França. Em 1906, comissariado sobre a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Então, em 1906, comissariado sobre a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Então, agora está evoluindo, né? Aí, dentro da hierarquia da congregação capuchinha, está evoluindo aqui no Rio Grande do Sul, né? Os freis capuchinhos. 1908, século XX, o movimento dos freis se inverte. Agora, eles formam-se e retornam à Europa. Então, primeiramente, eles se formavam na Europa e vinham para cá. Depois de idas e vindas e tal, conseguiram se estabelecer. Agora que eles estão bem firmes aqui em solo brasileiro, eles começam a formar os freis e enviá-los para a Europa. Em 1914, século XX, eclode a Primeira Guerra Mundial e os freis são convocados pela França para serviço militar, retornando à sua terra natal. A partir desse momento, inicia majoritariamente os freis nativos.
Então, freis nativos são aqueles que já são aqui da terra, que são nascidos aqui no Brasil e que aderem à congregação dos capuchinhos, né? E começam a estudar e se tornam freis, né? E vão ficar à frente dessa instituição a partir de 1914. 1937 a 1942, século XX, status de custódia em 1937. Então, é dentro da hierarquia, né? Eles sobem mais um degrau e atingem o status de custódia. Província de Caxias do Sul, em 24 de julho de 1942. Então, em 24 de julho de 1942, eles sobem mais um degrau na hierarquia e passa a ser província de Caxias do Sul. Muito bem. Em 1960, século XX, em 2 de outubro acontece a fundação da Ordem Franciscana Secular, com 43 membros. Em 15 de março, o Apostolado da Oração, com 415 membros. Em 15 de agosto, a Confraria dos Cordígeros de São Francisco, com 148 membros. Todas essas fundações e criações são feitas em Vacaria, Rio Grande do Sul, aqui nos campos de cima da serra, no Brasil, né? Então, a partir de 2 de outubro de 1960, né, é feita a fundação da Ordem Franciscana Secular aqui nos campos de cima da serra, com 43 membros. Em 15 de março, foi feito o Apostolado da Oração, com 415 membros. Em 15 de agosto, a Confraria dos Cordígeros de São Francisco, com 148 membros. Tudo isso, então, foi criado aqui em Vacaria, nos campos de cima da serra, nos anos 60. Em 1964, século XX, 5 de junho, designação Província do Rio Grande do Sul. Então, mais um degrau que os freis capuchinhos, né, sobem na hierarquia aqui no estado do Rio Grande do Sul, torna-se Província do Rio Grande do Sul, né? Isso dentro, né, da congregação dos capuchinhos é uma grande honra, né? Década de 1960, século XX. Na década de 1960, as tensões internas na província foram exasperadas pelo processo de renovação eclesial e o acirramento de ânimos frente ao golpe militar de 1964. Vejam só, é aqui que nós delimitamos, então, o tempo, né, nessa nossa pesquisa sobre a paróquia de Fátima. Nós vamos chegar aqui no golpe militar de 1964, né? Que aí essa história do golpe militar a gente contou, muito bem contada, na Saga do Frigorífico Vacariense, na websérie A Saga do Frigorífico Vacariense. Vocês têm todo o panorama político, econômico, social do golpe militar de 1964, né? Que também trouxe alguns benefícios para a economia e também alguns malefícios, né, em termos sociais. E vejam só, respingou aqui também, né, na congregação dos freis capuchinhos. Também houve acirramento de ânimos e grandes complicações por causa do golpe militar de 1964. Então, nós vamos, né, terminar aqui essa nossa linha do tempo, que foi, então, um resumo para vocês entenderem a origem dos freis capuchinhos, que são a congregação que construiu a igreja Nossa Senhora de Fátima, uma igreja imensa, com 2.000 metros quadrados,
45 metros de pé direito, com vitrais lindíssimos no andar superior, com uma arquitetura moderna, né? Com a colaboração, claro, de todos os fiéis, né? Que ajudaram na construção dessa imensa igreja que está servindo, né, a todos esses fiéis da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é imensa aqui em Vacaria, e que será descrita, né, logo mais no depoimento do Frei Admir Benetti. Ali ele faz um resumo, né, da história da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Para entrevistar o Frei Benetti, né, que é um dos responsáveis pela paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, aqui do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, um canal que é comprometido com a verdade. Então, vamos iniciar essa entrevista, que é muito importante para nós aqui de Vacaria conhecermos um pouco mais sobre essa impressionante construção de 2.000 metros quadrados, que pode atender até 8.000 fiéis em eventos especiais. O senhor pode se apresentar, Frei? Bom dia a você que acompanha este canal que leva em todos os recantos do mundo a história legal de cada localidade, principalmente da nossa região. Eu sou o Frei Admir Benetti, franciscano capuchinho, e como franciscano capuchinho, a saudação de paz e bem. Alguém poderia talvez perguntar, mas Frei, diferente de ser padre, tem freis que são padres, freis que não são ordenados padres. Nós, freis, seguimos o espírito de São Francisco de Assis, capuchinhos, fundação esta acontecida em 1521 na Itália. O padre diocesano está sob orientação direta do bispo e que geralmente ele, residindo numa determinada diocese, quando ficar ordenado padre, passa a trabalhar nessa diocese. Nós, freis capuchinhos, trabalhamos aonde nós somos enviados pelo provincial e estamos também na orientação do nosso geral, que tem a casa em Roma, na Itália. Muito bem. Então, Frei, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de perguntar o que o senhor sabe sobre a história Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Nossa Senhora de Fátima. A Igreja Nossa Senhora de Fátima celebrou seus 60 anos de fundação como paróquia em 2019, exatamente o ano que eu fui enviado para assumir a missão como pároco nesta paróquia com suas 30 comunidades. Esta paróquia Nossa Senhora de Fátima, ao longo dos seus 60 anos, ela tem uma história de muita colaboração das pessoas para chegar aonde é e aonde está hoje. Se compõe de 2 municípios, Vacaria, são 12 comunidades em nossos bairros aqui na cidade de Vacaria, e o município de Monte Alegre dos Campos, com mais 18 comunidades. Nós somos uma fraternidade de freis que residimos numa casa ao lado da igreja e que esse ano temos 6 jovens do noviciado. Essa igreja iniciou com uma história belíssima, aonde ela está atualmente, era um grande banhado, a tal ponto que está escrito no livro Tombo, que quando iniciaram as primeiras escavações para os fundamentos da igreja, chegaram a pescar 20 jundiás aqui nesse banhado. Era um riacho que corta toda a extensão da onde se encontra o prédio da Igreja Nossa Senhora de Fátima e também os seus arredores.
Frei Roque Costela foi o primeiro pároco designado para encaminhar todos os trabalhos desta igreja. E esta igreja tem um formato de navio. Se você observar, principalmente na parte externa, ela está no formato de navio. É talvez a única igreja no Brasil ou na América Latina que tem este formato moderno e com 3 torres na altura de cada uma delas de 45 metros. Segundo o engenheiro que a construiu, nós ao menos encontramos no livro Tombo, se colocados as pessoas de pé dentro da igreja, tanto na parte onde está a nave, como na parte superior, cabem aproximadamente 8.000 pessoas. São 2.000 metros quadrados. Isso falando do prédio na sua estrutura material. Muito bem. O senhor poderia mencionar para nós sobre a história, a lenda ou a história, né, ou como a igreja determina, sobre a aparição da Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio de 1917 em Portugal? Pois foi em 1917 que ela, por 3 momentos diferentes, apareceu aos pastorzinhos, que nós vemos aqui diante dessa bela e histórica imagem vinda de Portugal. Ela é de madeira e aí está Lúcia, Francisco e Jacinta. 3 crianças às quais Nossa Senhora de Fátima apareceu, e para quem já leu a história sobre ela, sabe muito bem, foi num momento em que o mundo passava por uma situação de uma guerra, onde dizimava milhares e milhões de vidas, e que ela aparece num momento crucial da história, suplicando conversão e oração. Então, a primeira aparição foi no dia 13 de maio. E aqui a nossa paróquia sempre tem um grande momento da visita da imagem às comunidades no mês de setembro, iniciando depois em outubro a novena e culminando com a grandiosa festa em sua homenagem, que nem sempre coincide ser o dia 13 de outubro. Então é o domingo mais próximo do dia 13 de outubro, que foi a última aparição que ela fez às 3 crianças. A última aparição. Como o senhor veio para a Vacaria? Como é assim a sua história com a igreja? Olha, eu fui ordenado em 1981 por Dom Henrique Gelain, que era bispo dessa diocese, e a minha ordenação aconteceu na minha terra natal, Vila Segredo, do município de Itu. E é claro, eu tenho toda uma trajetória, trabalhei na província de 81 até os dias atuais, na formação, na paróquia, animação vocacional, missionário capuchinho, e de Veranópolis, então, eu fui designado para assumir a paróquia em 2019. 2019, que bom que ainda está, né? E que vai permanecer muito tempo conosco, né? O senhor poderia nos falar sobre os percalços, né, de administrar uma paróquia desse tamanho, né? E também, em especial, a conservação do patrimônio histórico, que é essa imensa igreja católica. As dificuldades administrativas, como pastorais, sempre acompanham a história de cada pessoa, principalmente a quem assume na administração da parte econômica, material e também na caminhada pastoral. E é claro que a gente sempre coloca agora como vítima a pandemia, que acentuou ainda mais a dificuldade. E aqui nós dependemos muito e quase totalmente das doações espontâneas, da colaboração das pessoas. Nós não temos aluguéis, não temos fonte de renda diretamente, e estamos aí com um salão novo que, depois de 13 anos de trabalho, de tanta colaboração,
foi inaugurado dia 27 de agosto de 2022. E agora então esta igreja, este monumento, este templo majestoso, tendo a necessidade de um restauro, tanto na parte externa como na parte interna. E encontramos muita dificuldade econômica, porque isso é um investimento muito alto e a gente sabe das dificuldades econômicas que também passa neste momento toda a humanidade, todo o povo e as pessoas também. Sim. Nós gostaríamos de perguntar para o senhor o que, do seu ponto de vista, o que move o ser humano em acreditar em um ser maior, o Criador, arquiteto do universo, como diria Leonardo da Vinci? Isso. Arquiteto do universo não é uma nomenclatura, é uma terminologia própria de nós católicos, né? Mas de qualquer forma, nós dizemos ser Deus o Criador. E sabemos que o ser humano, por si só, ele não se sustenta na parte espiritual. Então, o absoluto, o todo-poderoso, que a própria Bíblia nos apresenta, é este Deus amável e que todos nós precisamos ter uma segurança espiritual. Porque só no nível material, só no nível humano de nossas capacidades, o ser humano não se sustenta. Por isso que todos nós, claro, das mais diferentes crenças, e nós como católicos acreditamos nesse Deus Criador e Todo-Poderoso. Muito bem. Então, assim, voltando aqui nós gostaríamos de agradecer o Frei Benetti, sobre essas questões da Nossa Senhora de Fátima, e gostaríamos de fazer uma última pergunta assim para ele sobre o planejamento da igreja em torno da restauração. Quais seriam assim as necessidades que são mais à vista dos olhos, que nós temos que realmente fazer para manter o patrimônio histórico em pleno funcionamento e trabalhando para essa imensa comunidade? Claro, tem muita coisa a ser feita, alguns projetos já foram encaminhados, projetos até de grande monta material, econômica, mas o urgente mesmo é a pintura, tanto externa como interna, com alguns reparos, pois há algumas rachaduras que já estão aí à vista até na parte interna, que não compromete muito, mas não podemos deixar também tanto tempo. O próprio telhado está sendo, assim, a necessidade de uma troca bastante urgente, porque são muitas as goteiras. É um telhado que está aí há 60 anos, é admirável até como está durando. Então, a urgência que temos agora é a pintura externa e interna. Muito bem. Então, ficamos aqui com essa entrevista assim, muito interessante e que esclarece vários pontos, para os fiéis dessa imensa paróquia de Fátima. E então o canal YouTube HL História Legal agradece o Frei Benetti por esse depoimento muito importante na nossa pesquisa. Eu é que quero agradecer a oportunidade, Isabel, e ao mesmo tempo tenho a alegria e a honra de dizer que eu sou nativo aqui da cidade de Vacaria. Eu nasci no Guacho, que atualmente é um distrito, e fui batizado na catedral por aquele padre, naquela época dizia-se Padre Mateus Bolzan, que encaminhou com um grupo de leigos, juntamente com, aquela época era Dom Bampi, o bispo da diocese, e que hoje nós temos a paróquia. Que legal, Olha que bonita essa história, Uma pessoa que nasce, se batiza aqui,
estuda bastante, tem que estudar muito para chegar onde chegou, né? E agora está aí trabalhando, né, pela comunidade. Essa é a minha alegria também de ter celebrado já os 42 anos de padre, né, ordenado padre, e que agora volto a trabalhar no lugar onde eu nasci. Muito legal. Então, muito obrigada, Frei. E encerramos aqui, então, um bom dia para todos vocês. Bibliografia, entrevistado Frei Admir Benetti, Frades Menores Capuchinhos no Rio Grande do Sul, Zugno Frei Vanildo Luiz, Frades Menores no Rio Grande do Sul, 1896-2021, Editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2022, página 15 a 29. Raízes de Vacaria 1, Barbosa, Fidelis Dalcin, IN, Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Editora Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 265 a 269. Então, meu muito obrigada a todos vocês aqui do canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Sigam também o nosso Instagram História Legal 2022. Lá é um verdadeiro menu, né, com as capas de todos os vídeos que nós postamos até o momento. Então, é um verdadeiro cardápio, fiquem à vontade para saboreá-lo, né? Que a gente traz com muito carinho esse trabalho de história para todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. É um canal que está comprometido com a verdade. Uma boa tarde a todos vocês. Igreja Nossa Senhora de Fátima, créditos, autora Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita.